intelectual inexcedíveis. Mas naquele tempo, São Paulo, 1967, hoje, vamos aos números. São Paulo devia ter tanto 15 a 20 milhões de habitantes. Hoje nós temos 42 milhões, se não me falha a memória. Bem, nós éramos 1.711 candidatos para 13 vagas, que no decorrer do concurso dobraram. Portanto, tivemos 27 aprovados. Se eu não me engano, foram 98 aprovados num universo de 11 mil candidatos este último concurso. Então, a primeira coisa é que naquele tempo havia menos gente sobre a qual exercíamos a nossa judicatura. Portanto, a judicatura, em tese, era um pouco mais fácil, porque os problemas, as demandas da justiça, a litigância incontida, como diz o Dinamarco, com muita propriedade, a litigância incontida era muito menor. Não havia tanta correria ao judiciário, porque os cidadãos se compunham dentro daquela esfera em que se encontravam, em algumas circunstâncias, é claro, não em todas. Hoje não, hoje há uma litigância, uma demanda incontida de ordem judiciária. Então nós temos processos por quaisquer coisas, a trouxa e moxa. Então, aumentou o número de habitantes, aumentou o número de procura do judiciário, aumentaram os processos. Mas, a segunda vertente é que, e aí eu tenho que fazer um convite, acho que a geração de juízes atual geração de juízes, é mais preparada do que a minha em certos aspectos, que são os aspectos da sociedade moderna. A cibernética, hoje estuda-se questões relativas ao direito de informática, ao direito da cibernética, a questão quântica. Eu tenho visto uma série de grandes peritos judiciais, peritos na matéria que é levada a juízo, em termos de cibernética, de informática, de computação, direito da computação, que eu acho a magnífica tese do futuro, é a ciência do futuro, do atual e do futuro, a computação, que naquele tempo não tínhamos. Então eu acho que o juiz já sai de uma boa faculdade. As faculdades boas, quais seriam? A pergunta é muda, mas eu já vejo no seu semblante. Uma boa faculdade é aquela que foi aprovada pelo Ministério da Educação, certamente. Eu não vou citar minha velha São Francisco, mas há muitas boas faculdades. Nossa, doutor, que eu também tenho eu tenho muito prazer em saber disso. Mas há muitas boas faculdades por aí. O advogado já sai, o bacharel já sai da faculdade, se teve interesse em estudar, com todas essas instruções que nós não tínhamos. Então eu acho que ele está bem capacitado. Em 4 anos ele consegue chegar à especialização numa grande cidade e dominar bem essa especialização. O juiz paulista ele é bem estruturado, bem instrumentalizado, bem amparado e bem intencionado. Eu acho que nós temos condição de especializá-lo em 4 anos, desde que ele se interesse, estude e saiba como aplicar a lei. E qual que é o papel, doutor, uma última pergunta, dessa Escola Paulista da Magistratura para esse jovem magistrado? Dentro todo esse perfil que nós estamos traçando de um juiz que vai ter que ser multifacetado, como é que o senhor avalia essa escola que é referência não só para o Brasil, mas também para o exterior? Bom, a pergunta é muito interessante, a resposta seria muito vasta, mas nós não temos muito tempo e nem a hora de discutirmos muito vastamente, muito lautamente aqui. Mas veja, eu aprendi em tese que judicar seria a mesma, a judicatura, a aplicação do direito é aquilo que Justiniano nos ensinou, né? Viver honestamente, não prejudicar o próximo e atribuir a cada um o que é seu. Não vou citar em latim porque isso seria excesso de superfetação, isso não interessa. Muito bem. Quando começamos a judicatura, isso há decênios atrás, não havia escola, então procurava-se aplicar os princípios justinianeus ao vivo, porque hoje, e rapidamente, hoje nós estamos a posse e amanhã nós estamos em Marília ou estamos lá em Santa Fé do Sul, já tomando conta de uma área de judicatura e, portanto, imberbes, absolutamente imberbes, tendo que assumir. Era interessante, era profícuo, era produtivo por uma razão, porque sofria-se, muitas vezes, o escrivão é que dava pancadinha na mesa para dizer agora é testemunha de defesa, que era de acusação, porque a primeira, a segunda, a terceira audiências eram terríveis. Sofria-se um bocado, porque aquilo era tantalônico, era um suplício. Mas a gente aprendia no final porque insistia-se, repetia-se e aprendia-se. A escola veio suprir essa falha. Eu não rotularia de falha, mas eu sou daquela velha instituição antiga da magistratura que aceitava essas questões, ia com prazer para o interior, sofria um bocado sob aquele látego da inexperiência e no final safava-se bem para poder aprender a judicar. Mas eu acho que a escola veio suprir essa falha, porque o indivíduo sai do concurso e ao invés de penetrar direto na judicatura, ele vai aprender o que é ser juiz.
Porque muitos não sabem o que é um carimbo de conclusão, que ainda se usa, não é isto? Não sabem como despachar aquela primeira petição inicial, DRA. E existem histórias muito interessantes sobre isso, o juiz que aprecia, reprecia, trapecia, e o advogado fala, mas eu não sei o que ele está fazendo. O escrivão fala, bom, ele está apreciando a petição, mas é só para distribuir. Aí o escrivão vai ao juiz, doutor, mas é um DRA, então é para já, pronto. Isso acontece. Então, acontecia, né? A escola supre essa fissura. Ela dá aquele background que o juiz atual sai conhecendo, sai com ele a tiracolo e vai para o interior sabendo como judicar. Eu acho que nisso ela é inimitável. É claro que ela deve ter suas restrições. Eu não a frequentei, não sei exatamente agora como é que é a estrutura, mas só sei que realmente aqueles que saem de lá, alguns, inclusive, alguns assistentes que fazem a escola em determinados graus de estudo ali, doutorado lato sensu, mestrado lato sensu, só tem palavras elogiosas. Mas de mim para comigo eu entendo que esta instituição veio sanar essa lacuna, de evitar que o escrivão bata na mesa para dizer que é testemunha de acusação 2 pancadas ou de defesa 1 pancada, que na primeira audiência seria assim. Portanto, eu só posso louvá-la. Doutor Bianco, eu queria, em nome de toda a magistratura do Estado de São Paulo, eu tenho certeza que eu tenho essa legitimação pelo carinho que o senhor passa para todos os magistrados, essa vontade, esse amor, esse desprendimento para com a magistratura e para com a justiça. O senhor é um dos guerreiros mais leais que essa magistratura já produziu em toda a sua existência. Queria parabenizá-lo do fundo do coração e dizer que nós temos orgulho de ter magistrados com M maiúsculo como o senhor. Eu agradeço muito o convite que eu tive para vir aqui, para poder falar para a magistratura no geral. E eu só teria que passar apenas um último recado. Eu entrei nisso por vocação, eu entrei nisso com 26 anos. Eu vou sair nisso que eu digo na minha querida magistratura. Eu costumava dizer à minha esposa que eu era bígamo. Casei-me primeiro com a magistratura, porque casei-me antes como juiz, com a magistratura, e depois eu a conheci e casei-me com ela. E foi só o que eu casei também na vida. Bom, mas eu entendo que entra-se na magistratura por vocação, como eu entrei, sai-se da magistratura entristecido porque a vocação chegou, naturalmente, ela continua, mas o termo cronológico de ordem constitucional é aquele, então tem-se que obedecer ao imperativo constitucional. Então eu digo aos juízes que porventura nos ouçam, porfiem, não desistam nunca, porque realmente a nossa vitória é sempre constante desde que estejamos do lado daquilo que é certo, da lei e da justiça. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Eu que agradeço. E assim nós encerramos mais um Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana.